Boa noite a todas as pessoas presentes aí que estão assistindo a gente nesse debate tão importante. Eu sou Nádia Carvalho, divido, né, a Secretaria de Relações Internacionais aí com a Débora Cavalcante, e faço parte da Executiva Nacional do PSOL, né, sou militante da insurgência, corrente interna do PSOL. Acho que a Deb fez uma introdução que eu acho que localiza bem quais são as tarefas, enfim, a localização correta que a gente acredita que o pessoal deve ocupar no próximo período, né? A gente fez uma conferência eleitoral vitoriosa do ponto de vista da tática eleitoral que a gente aprovaria nesse momento e que com certeza contribuiu, né? Fomos da linha de frente na contribuição do processo de vitória, né? Do vitória apertada, como já foi caracterizado aqui, que o Lula teve nessas eleições. E foi um passo importantíssimo para a derrota do Bolsonaro nas urnas. Mas a gente sabe que o bolsonarismo é um fenômeno de médio, de longo prazo, que está enraizado na sociedade, que tem articulação internacional e que precisa de bastante articulação do ponto de vista da organização da esquerda, mas também dos movimentos dos partidos da esquerda, mas também dos movimentos sociais nesse processo, inclusive para garantir a governabilidade de Lula. A gente sabe que nenhuma grande transformação, nenhuma grande medida popular foi aprovada nesse país sem um processo, né, de fortalecimento no ambiente do parlamento, mas, sobretudo, do fortalecimento das ruas. E é por isso que a nossa contribuição traz como ferramenta fundamental um pessoal vivo, pujante, fortalecido nas ruas e nas lutas para a construção e para a pressão, né, junto a esse governo, de forma alguma estaremos na oposição, mas junto a esse governo numa pressão à esquerda e pela esquerda. E nós acreditamos que um processo de ocupação de espaços, um espaço muito minoritário dentro do governo Lula, seja em ministérios, seja em outras secretarias, enfim, espaços do Poder Executivo, pode sim viabilizar e prejudicar o processo de liberdade de iniciativa do partido, porque, de fato, as nossas prioridades seriam voltadas para um processo de governabilidade. Bom, gente, voltei. Desculpa aí, acho que a internet caiu aqui no meu celular. Mas, bom, acho que a nossa prioridade, enfim, acho que já demonstramos, é a nossa capacidade de ser um aliado de primeira ordem do PT nos momentos mais cruciais dessa história. Né? Nós estivemos ao lado do Partido dos Trabalhadores, mesmo, né, não compondo o governo da Dilma durante o processo do impeachment. Está aqui o companheiro Glauber, diversos parlamentares que foram fundamentais no processo de defesa, né, do enfrentamento ao golpe que a companheira Dilma Rousseff sofreu no seu segundo governo. Foi importantíssimo. Nós estivemos juntos no processo de luta pela liberdade, né, de Lula, quando ele foi preso injustamente, e é por isso que nós demonstramos que nós temos capacidade de, com uma postura, né, de liberdade de iniciativa, ser uma voz forte na defesa democrática desse governo, mesmo não compondo, né, cargos em ministérios ou secretarias. A gente sabe que a gente tem essa capacidade, a gente tem as condições para poder fazer esse processo de enfrentamento, mas a gente acha também que existem tarefas que estão colocadas para a gente, porque a gente sabe que esse momento é um momento de reconstrução do país. Então, a gente, como a Débora colocou, a gente vai estar junto com esse governo e junto com a bancada, né, federal, defendendo as medidas populares, defendendo, né, um processo de reconstrução que garanta o mínimo de dignidade para o nosso povo, porque a gente sabe o quanto está difícil a vida, o quanto está difícil a fila do osso, o quanto é difícil ter mais de 30 milhões de pessoas em situação de miserabilidade no nosso país. A gente sabe quanto a gente vai precisar refletir e construir um processo nesse momento histórico de reorganização da esquerda. Porque se a gente já afirmava lá na conferência eleitoral que o PSOL, né, não teria lugar num governo de conciliação de classes, hoje a amplitude de composição dessa construção que levou, e essa frente ampla que foi importantíssima para poder eleger o Lula, demonstra que nós somos muito pequenos diante da possibilidade de garantir um processo de governabilidade com a prioridade, com o protagonismo do nosso povo. Não se trata aqui de falar que não vamos participar, tipo, o problema não é participar do governo executivo, o problema não é participar de governos, é a caracterização de que esse governo não
é um governo nosso. Esse governo não constrói e ele tem muitas contradições em si. Então, o nosso caminho, a nossa tarefa é construir um partido forte, independente, né, que garanta as condições para que esse partido se localize e afirme, né? Hoje é o segundo maior partido da esquerda brasileira, mas afirme o seu lugar como o presente e o futuro da organização das lutas e da classe trabalhadora do Brasil.